Graça e paz, igreja, amém? Você pode se assentar glorificando ao Senhor, amém? Nós ouvimos agora há pouco 2 testemunhos, e isso me fez recordar a minha salvação. Ela aconteceu ainda quando eu era muito jovem, e como eu tinha somente 14 anos de idade, tinha muitas coisas que ainda que Deus precisava fazer na minha vida, mas a partir do momento que eu consegui entender aquilo que Deus desejava e o que eu precisava que Deus fizesse na minha vida, eu entendi que eu era responsável por aquilo que Deus havia feito. Que a partir do momento que eu recebi a Jesus, que Ele veio, entrou na minha vida, transformou meu coração, Ele me tornou uma nova pessoa por meio do seu Espírito Santo. Eu não poderia mais levar a vida da forma que eu levava. Eu precisava entender que um dia eu precisaria prestar conta do benefício, da bondade de Deus demonstrada por minha vida. Um dia eu teria que estar diante de Deus e eu teria que dar conta pelas oportunidades que Deus havia me dado e que Ele me daria ainda mais pela frente. E eu me lembro que quando, com 18 anos de idade, eu recebi a cura de uma leucemia, e eu entendi também que Deus havia depositado sobre a minha vida uma responsabilidade. Eu precisava dizer, em mim havia um peso e uma responsabilidade. Eu preciso compartilhar que o meu Deus é um Deus que cura. O meu Deus é um Deus que sara. E como nós falamos aqui foi falado tanto sobre cura, sobre coisas sobrenaturais, né? E nós precisamos entender isso. Nós somos responsáveis por aquilo que Deus já fez na nossa vida. Um dia nós estaremos perante o nosso Deus. E eu lembro que quando ainda adolescente, o pastor falava: filho, filha, o que você recebeu do Senhor, um dia você estará perante Ele. E você apresentará aquilo que você recebeu das mãos do Senhor, ainda na sua vida, você apresentará diante do Senhor. E o que você fez com isso? E em mim havia essa responsabilidade, porém, como eu era uma jovem que olhava para si mesma, e havia tantas coisas, coisas amarradas ainda na minha personalidade, na minha alma, e eu falava: Senhor, como eu vou administrar tudo? Porque eu precisava falar do amor de Jesus, eu precisava testificar, testemunhar aquilo que Deus havia feito, porém, ainda havia muita timidez, muito medo em mim. E eu, no decorrer da minha vida, eu fui pedindo: Senhor, vai transformando essas áreas da minha vida. Eu preciso de mais ousadia, eu preciso de mais graça, vencer a mim mesma para que eu não seja achada em falta diante de Ti. Porque no meu coração havia um temor muito grande. Um dia eu estarei perante o Senhor e eu não quero me achegar na presença dEle com as minhas mãos vazias. Ele havia me entregado tanto, e ainda hoje há esse temor do meu coração. A responsabilidade. Sabe, irmãos, às vezes, se você ama o Senhor, o maior desejo do teu coração deve ser: um dia você vai se apresentar diante dele. O que você estará carregando nas tuas mãos para apresentar ao Senhor? O Senhor um dia vai perguntar para ti: filho, o que você fez? E eu lembro que eu dava muitas desculpas para Deus. Deus, mas eu não sei falar, eu sou muito tímida, eu sou muito medrosa, eu não sei me expressar, eu não consigo abraçar as pessoas. E um dia o Senhor falou: filha, você tem mãos. Simplesmente deixa eu ministrar no teu coração, olha para as pessoas que estão ao teu redor. E eu lembro que eu cheguei uma vez no culto, e o Senhor me mostrou uma jovem, falou: dá um abraço nela. Eu falei: mas Senhor, eu nem a conheço.
E o Senhor, vá, abrace. E naquele dia, foi um dia de rompimento na minha vida. Porque eu fui até aquela moça e falei, olha, Jesus me mandou aqui para dizer para você, para poder dar um abraço em você. Eu não sei porque aquela moça caiu em prantos, chorando. Por quê? Porque ela havia pedido para o Senhor, Senhor, o Senhor me ama? Me dá um abraço, envia alguém para me abraçar. Sabe? E é tão satisfatório saber que, quanto a isso, eu não vou ser achada em falta diante de Deus, porque eu ouvi e obedeci a voz dele. Então, querido, querida irmã, o que eu trago para você hoje é um peso da responsabilidade que você tem diante de Deus e diante das pessoas que Deus tem colocado no teu caminho. O que você tem feito com as oportunidades que Deus tem te dado? E como você vai apresentar? Haverá no teu coração uma justificativa, mas Senhor, como eu justificava. Só que nós precisamos romper áreas de nossas vidas. Tem coisas que Deus faz, mas há coisas que o Espírito Santo faz. Há coisas que nós temos que fazer. Um passo de fé, um passo de coragem e obediência à vontade do Senhor, à voz do Senhor. Há coisas que é Deus que faz, há coisas que o Espírito Santo trabalha em nós, mas há coisas que nós temos a responsabilidade de fazer, porque Deus tem feito tanto por nós. A palavra que eu quero compartilhar com você em Romanos 14, versículo 10, nos fala aqui acerca de prestação de contas. Prestação de contas por aquilo que recebemos e o que fazemos com aquilo que nós temos recebido de Deus. E ele fala aqui, na parte final do versículo, ele fala, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E ele faz duas perguntas antes desta afirmação. Ele fala, tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? E nós vemos que até mesmo de sentimentos que nós guardamos no nosso coração para com as pessoas, nós daremos também conta diante de Deus. Às vezes eu não sei se você já se sentiu julgado ou você já se sentiu desprezado. Assim é que um dia todos nós daremos conta diante de Deus. Por isso, se você um dia se sentiu julgado ou se sentiu desprezado, Deus viu. Deus viu. Deus atentou para aquela situação. E daremos conta diante de Deus. Por isso que em nosso coração deve haver esse temor, que jamais haja no nosso coração estes dois sentimentos de julgamento. Porque quando eu julgo, eu me coloco no lugar de Deus. Somente Deus julga todas as coisas. Porque só Ele tem conhecimento pleno de todas as coisas e todas as situações na vida das pessoas. Se você olhar para uma montanha, você vai ver a montanha de uma forma, outra pessoa verá a montanha de outra forma, porque vocês estão vendo de perspectivas diferentes. Assim é quando nós olhamos para as pessoas. Não devemos julgar o que a pessoa faz, o que a pessoa diz, e jamais haver no nosso coração esse sentimento de desprezo, porque daremos conta diante de Deus. Um dia estaremos diante do tribunal de Deus. Por isso, a palavra de Deus, ela nos mostra também que nós daremos conta das motivações do nosso coração. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. Deus manifestará aquilo que há no profundo do coração. A palavra de Deus nos deixa entender que um dia, à vista de todos os desígnios e intenções dos nossos corações, as motivações
porque nós fazemos tais coisas ou deixamos de fazer, estará diante de uma grande tela e todos verão. Você prestará contas diante de Deus. Nós devemos dar conta sobre as coisas que Deus colocou nas nossas mãos, bens materiais. Como você tem administrado aquilo que Deus tem te dado? Como você tem administrado a tua casa, a tua família, os teus filhos? Como você tem administrado os teus bens? Às vezes, tantas pessoas ficam tão perdidas nas administrações, que até mesmo deixam de dizimar, deixam de ofertar, de cumprir a sua obrigação como crente, como servo do Senhor. O Senhor nos chamou a uma responsabilidade. O Senhor nos chamou a um reino, ao reino do seu amor. E dentro deste reino nós temos responsabilidades, porque nós somos servos de um Deus de amor, mas também um Deus justo, que tudo vê. E nós daremos contas ao Senhor, como nos mostra a palavra lá em Lucas 19, verso 2, quando Jesus fala a parábola de um senhor que ele sai ausente, ele vai viajar e ele deixa os seus bens diante de 10 servos seus, e ele dá a cada um, para que cada um administre, conforme a sua possibilidade, a sua, como diz, sua capacidade. Sabe, Deus não vai pedir mais do que você pode. Ele sabe até quando, até onde você pode ir. Mas até onde Ele te deu aquilo, Ele sabe que você é capaz e você pode fazer algo para o reino de Deus, para que a palavra de Deus seja estabelecida, para que a casa de Deus seja administrada de uma forma responsável. E principalmente, quando Ele depositou na tua vida o Espírito Santo de Deus e a palavra da vida, que é Jesus, diante de um mundo que está perecendo, nós temos a responsabilidade diante dessas pessoas. Eu me lembro que nesse período todo de Deus trabalhando na minha vida, eu me lembro de uma situação bem que marcou muito a minha vida. Eu e o pastor já éramos noivos, e eu tinha ido com ele para São Paulo, na casa de um pastor, junto com outros jovens, eram muitos jovens, e nós estávamos no metrô de São Paulo, e era o último metrô, e entra naquele metrô um senhor com uma criança, dado a mão para aquela criança. E naquele momento meu coração queimou, e Deus falou comigo: fala, filha, vai e fala para esse homem que eu o amo. Eu falei assim: Deus, olha, o Cid está aqui, ele é bem mais capacitado, né? Tinha outros jovens lá, e eu falei assim: não, Deus, eu não. E o Senhor estava comigo: vai, filha, me fale do meu amor para esse homem. E eu comecei ali numa discussão em pensamento com Deus. Eu falei assim: Deus, eu não vou, manda outra pessoa, eu não vou conseguir falar, eu tenho medo, né? E eu começava a justificar um monte de coisa, até que chegou um momento, o metrô parou, a porta se abriu, aquele homem foi embora com aquela criança. Na hora que a porta do metrô fechou, o Espírito Santo veio e falou no meu coração: filha, você não sabe para onde aquele homem estava indo com aquela criança. E naquele momento veio um medo no meu coração. Eu lembro que eu carreguei a culpa dentro do meu coração por muito tempo, porque a palavra de Deus diz que nós daremos conta das almas que o Senhor coloca diante de nós, e nós não falamos do amor dele para as pessoas. E houve um temor no meu coração, e eu lembro que eu fiquei muito tempo falando: Deus, tem misericórdia deste homem, tem misericórdia desta criança, e que o sangue destas pessoas não recaiam sobre a minha vida. Até que houve um momento que Deus ministrou paz no meu coração, e eu entendi
que Deus havia de alguma forma feito algo na vida deste homem e desta criança. Eu não sei quem era, nunca soube quem era, mas eles ficaram por muito tempo. Hoje, se eu fecho os meus olhos, eu consigo ver aquele homem e aquela criança. Entende? Nós daremos contas diante do Senhor, e o Senhor retribuirá a cada um de acordo com o seu trabalho. Em 1 Coríntios 3, versículo 8, diz assim: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus sois vós. Nós cooperamos com Deus para que as vidas sejam salvas. Entenda isso, se posicione neste lugar, você é cooperador com Deus. Então, não esteja mais nos lugares da mesma forma que você estava antes. Não olhe para as pessoas da mesma forma que você olhava antes. Sempre pergunte: Deus, eu estou aqui para cooperar contigo. O que o Senhor quer que eu faça hoje? Onde o Senhor quer que eu vá hoje? Por quem que o Senhor quer que eu ore hoje? Entende? Porque somos cooperadores de Deus. E Hebreus 6,10 diz: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Deus não é Deus injusto, e Ele retribuirá segundo a obra de cada um. Cada palavra, cada julgamento do nosso coração, nós daremos contas diante de Deus. Então fica isso para você. Pense sobre isso e deixe Deus ministrar ao teu coração. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.